partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais Sem Cessar na Bahia, com a missionária Valdete Ferreira. Bom dia, Espírito Santo. A palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 34, diz assim: Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse-os para fora os apóstolos, e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes levantou-se um certo Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se também um certo Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora vos digo, dai de mão destes homens e deixai-os ir, porque este conselho e esta obra é de homens. Se for de homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderás desfazê-la, para que não aconteça ser desachados combatendo contra Deus. O Ministério Orais Sem Cessar é de Deus, a obra é de Deus. Eu cheguei ao Ministério Orais Sem Cessar há quase 8 anos atrás. E então chegamos a 8 anos. E ao longo desses quase 8 anos em que eu estou no Ministério Orais Sem Cessar, eu escuto todos os dias, eu ouço todos os dias o Ministério Orais Sem Cessar. E todos os dias eu sou exortada, todos os dias eu sou consolada e todos os dias eu sou edificada no Senhor. Ao longo de todos esses anos, eu vi o pastor Luciano ir a São Paulo fazer a consagração do missionário. Eu vi o pastor Luciano recolher ofertas da igreja e fazer o registro da igreja no cartório de Brasília, porque a nossa igreja até então era apenas um grupo de WhatsApp. E houve-se a necessidade do pastor e da igreja de registrar a igreja legalmente. Hoje nós não somos mais um grupo das mídias sociais. Hoje nós somos uma igreja registrada com autoridade, com legalidade para ministrar em todas as redes sociais. Eu vi ao longo desses anos 2 campanhas de busca do Espírito Santo, as quais muito lindas, muito fortes e respaldadas na palavra. E os mais antigos do Ministério Orais Sem Cessar que adquiriram o CD, tem o CD, porque essas 2 campanhas, elas foram geradas do CD. Teve também campanhas de prosperidade, teve também campanhas da vida sentimental. Estas, no começo, foram feitas só no WhatsApp, antes nas linhas de transmissão, depois que foram extintas, foram transformadas nos grupos mudos, que é esses quais boa parte do povo do Ministério Orais Sem Cessar recebe os áudios no dia de hoje. Eu vi o culto aos domingos nascendo, e eu estou vendo ele crescendo. Eu vi a pastora Darilene sendo consagrada no culto de domingo de surpresa. Eu vi a nossa linda pastora Maria Inês ser consagrada, sair da cidade onde ela mora e ser consagrada ali no Ministério Orais Sem Cessar. Ela saiu ali do Rio Grande do Sul e foi consagrada no estúdio do Ministério Orais Sem Cessar pelo pastor Luciano. Eu vi o Paulo, o filho do pastor Luciano, o mais velho, trabalhar por um tempo junto com a gente no mosque, na oração da meia-noite junto com o pastor Luciano. Eu vi o Darlis chegar no Ministério Orais Sem Cessar, acompanhando os cultos primeiramente,
E eu vi Deus dar o primeiro filho dentro do Ministério Orar Sem Cessar, fisicamente falando ao pastor Luciano. Porque muitos filhos ao redor do mundo, o pastor Luciano tem espiritualmente. Mas Deus ainda não tinha dado a alguém assim dentro do ministério para ele ver nascer, cuidar e crescer. E nós temos visto isso no Darlison. No dia seguinte, no dia que Darlison aceitou Jesus, que ele não aceitou durante o culto, ele aceitou depois do culto, ele chorando se rendeu ao Senhor, e o pastor Luciano com a equipe que estava lá fizeram oração por ele, e logo depois nós vimos o Darlison amadurecendo na fé. Nós vimos, eu vi a Loruama chegando aos poucos ao culto, chegando aos poucos ao Ministério Orar Sem Cessar. Hoje é a nossa ministra de louvor nos cultos do domingo. Eu vi o casamento do Darlison com a Loruama. Eu vi os dois sendo consagrados, obreiros, consagrados diáconos no altar do Senhor, pelo pastor Luciano, aí no estado de Goiás. Eu vi o nascimento de Lucas, o filho mais novo do pastor Luciano. E eu vi também a nossa luta que nós tivemos. Ele ainda novinho, ele teve uma enfermidade e a igreja inteira orando pela saúde e pela vida do Lucas. E Deus, pela sua misericórdia, assim concedeu essa vitória à diaconisa Rosa e ao pastor Luciano. Eu vi a construção, amados. Eu vi os alicerces do estúdio 1, onde o pastor Luciano faz a oração da meia-noite. Eu vi os alicerces e eu vi a construção do estúdio 2, onde são feitos cultos dos domingos hoje em dia, que acontece todos os domingos às 17 horas. Eu vi a compra dos lotes, amados. Eu vi a alegria do pastor em ele está mostrando para nós os lotes que a igreja havia adquirido. Eu vi os primeiros afundamentos do alicerce do muro, que a gente já tem o muro, o nosso lote é murado. Eu vi isso. Eu vi o cavado poço, porque não tinha água. Eu vi o poço sendo cavado, eu vi as bombas sendo colocadas. Eu vi isso tudo. Eu vi o Bom Dia Espírito Santo nascer. Primeiramente só com o pastor Luciano. Depois o Bom Dia Espírito Santo chegou umas outras pessoas para ajudar o pastor, o qual eu também hoje faço parte dessa equipe que ajuda no Bom Dia Espírito Santo. Eu vi o Ministério Orar Sem Cessar crescer. Eu sou o Ministério Orar Sem Cessar. O MOSC é de Deus. Ele vai crescer, vai prosperar e vai prevalecer. Eu sou o Ministério Orar Sem Cessar. Tenha um bom dia. E bom dia, Espírito Santo.